Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E lembro você que além de assistir o canal pelos meios convencionais, a TV a antena parabólica, pelo Facebook, ele passa simultaneamente. eh, Nós temos hoje os assinantes tanto da NET TV quanto da Claro. Boa tarde aos senhores assinantes. São duas novas maneiras de acompanhar o programa Mercado Futuro. E, passada uma semana, essa entrevista, que vocês vão assistir agora, vai para o YouTube, num outro canal chamado Programa Mercado Futuro também. E lá ela fica. Um programa como o de hoje, que é um programa que nós vamos falar de tecnologia para a pecuária brasileira, é um programa que às vezes a gente tem que assistir uma vez, depois ver de novo para ver um detalhe. Então esse programa ficará no YouTube. Lá você pode ver quantas vezes quiser, mandar para os amigos, fazer o que você quiser. Bem, então voltando aqui à história da pecuária, a pecuária brasileira, ela hoje dispõe das ferramentas, das principais ferramentas para evoluir rapidamente. A pecuária foi seguramente o setor que mais demorou a adotar essas tecnologias de ponta. Hoje já estão adotadas por muitos pecuaristas. Reprodução, principalmente a reprodução. Só para agora me veio isso aqui na cabeça, recentemente instalou-se no Brasil um negócio que é revolucionário. Eu não conheço ninguém que fale mal. Um negócio chamado IATF, Inseminação Artificial por Tempo Fixo, que é uma coisa que deu um trampolim para a pecuária. Vocês sabem por que, eu não preciso explicar aqui. Hoje eu vou falar disso, desses assuntos de reprodução, e de embriões, que o meu entrevistado ele trabalha com embriões, presta serviço, faz isso. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP, e é o Bernardo Marcosi Baillet. Baillet, origem francesa. Essas semanas vocês vão ter dois sobrenomes. Teve o Butot outro dia e agora vai ter o Baillet. O Bernardo é médico veterinário e trabalha com embriões. A minha não é uma pergunta, é uma constatação. Primeiro, obrigado, Bernardo. Fique à vontade. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. A primeira constatação é aquela história do Brasil ser o maior produtor de embriões. Você estava me explicando fora do ar por que isso existe, o que isso significa. Exatamente. Hoje o Brasil é o maior produtor de embrião, né, a nível mundial. Então, nós temos um volume muito grande de trabalho e hoje esses embriões estão destinados a outros lugares do mundo também, né? Então, nós usamos o embrião como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de melhoramento genético, de acelerar o melhoramento genético, e podemos levar essa genética para outros lugares também, né? Eu queria que você me explicasse, a gente estava conversando fora do ar, que eu achei bem legal. Todo o processo, quer dizer, você faz o nome é aspiração, né? Exato. E que você explicasse esse processo, você escolhe, no caso de o quê? Pecuária leiteira que aspira a vaca? Não? Podemos fazer em todas as raças e todos os animais, né? Então dá uma geral dessa área, que é a área técnica que você conhece bem. Isso. A aspiração folicular é uma biotecnologia, né, onde nós colhemos o ócito dessa doadora, né, ou seja, o óvulo dessa doadora, enviamos até o laboratório, esse óvulo vai ser fertilizado no laboratório e os embriões vão ser colocados em receptoras que a gente chama de barriga de aluguel. Okay. Né? Então, tem todo um preparo para isso, as condições da fazenda, isso é muito importante salientar, né? Desde que a fazenda esteja com uma boa nutrição, as doadoras sejam escolhidas, animais provados. Essa é a importância do trabalho. Tanto para corte quanto para leite? Tanto para corte quanto para leite. Tá, você escolhe lá, sei lá, no caso de corte, um animal que seja dócil, aquelas características que... E aí dessa doadora, você aspira o embrião para reproduzir essa genética. Isso. São várias as características produtivas e econômicas, né? Então, geralmente, o cliente escolhe esses animais de acordo com essas características e esse animal entra no programa de reprodução
por embriões e não somente por embriões. Você falou uma coisa muito importante, que é o uso da biotecnologia, né? Independente se é o embrião ou se é IATF, eu acho que o mais importante é o uso da biotecnologia, tá? Então, nós vamos coletar esses oós, fazemos os embriões e inoculamos esses animais. Uma coisa que você tocou e que eu acho importante falar para o telespectador que seja pecuarista, que isso tudo você faz na propriedade. Exato, exato. A doadora geralmente fica na propriedade e o laboratório na cidade. Algumas fazendas têm laboratório na própria fazenda. Então, isso que eu queria te perguntar, o que a fazenda tem que ter para fazer transferência de embriões, enfim? A gente sempre dá uma sugestão para os clientes, né? É uma base, são os pilares de qualquer sucesso para o uso de biotecnologias, né? Primeiramente, eu acho que uma nutrição adequada, né? Suplementação, se possível, desses animais, um tratamento diferenciado, principalmente para as doadoras. A parte de manejo é muito importante, né? E a sanidade do rebanho. Esses 3 pilares são, acho que, fundamentais para qualquer uso de biotecnologia. Quer dizer, a genética não resolve tudo, A né? genética não resolve tudo, né? Se nós não tivermos o ambiente adequado, a sanidade adequada, a nutrição adequada, esses animais não conseguem expressar essa genética. E uma fêmea boa, você faz essa aspiração quantas vezes por mês? Geralmente, depende muito do programa reprodutivo da fazenda, mas geralmente trabalho uma vez por mês ou a cada 21 dias de intervalo entre as aspirações. E aí você tem diversos tipos de manejo de doadora, né? No gado de corte você pode trabalhar com esses animais somente na estação de monta, né? Ou então coletar esses animais durante o ano e transferir os embriões na estação de monta, né? Você pode coletar e guardar? Você pode, isso. Os embriões eles podem ser destinados a 2 coisas. Primeiramente, a transferência a fresco, né? Que o embrião, a aspiração, nós falamos que é o dia 0 e dia 8 nós transferimos os embriões. E onde ele fica nesses 8 dias? Ele fica na incubadora do laboratório. Para transferir esses embriões, nós necessitamos preparar as receptoras antes, né? Então também tem a parte de receptora, que é o manejo reprodutivo, o manejo sanitário das receptoras, a sincronização do cio, né? Que para transferir os embriões, todos os animais têm que estar sincronizados. Okay? Que acontece no ETF. Chamamos de TETF, né? Transferência de embriões em tempo fixo. Então, basicamente é o mesmo processo, só que ao invés da gente inseminar esse animal, nós transferimos os embriões 7 dias após o cio. Quando você transfere o embrião, já está pronto, né? Ele vai só se desenvolver. Sim. Você explica daqui a pouco, já tem um intervalo. Ok. Gente, eu converso com o médico veterinário Bernardo Marcosi Bahia. Ele é formado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, fez mestrado lá. Agora, eu aqui, que sou muito metido, vou perguntar para ele depois do intervalo quando é que ele vai fazer o doutorado, o pós-doc, essas coisas todas. Mas isso eu pergunto depois do intervalo. Até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com o médico veterinário Bernardo Marcosi Bahia. O Bernardo e o Bahia eu já decorei. O Marcosi eu tenho que dar uma olhada que eu não decorei. Ele é médico formado pela FMVU, não. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, é um especialista, ele trabalha com transferência de embriões em tempo fixo, que é uma tecnologia que começou com o IATF e já passou para o TETF, né? TETF. E o Bernardo estava me contando aqui no intervalo que ele sempre trabalhou, né? Sempre trabalhou em propriedades. Sim. E que o que você estava me falando, não sei se você vai repetir o que você me disse no intervalo, mas eu também acho isso. Eu acho que a pesquisa, ela tem que abrir porta, ela tem que sair da academia. Com toda certeza. Você está me dizendo isso, né? Mais ou menos. Esse eu acho que é o maior valor, né, que a academia tem em passar o conhecimento para o campo, né? A adoção de tecnologias para a gente melhorar a nossa eficiência, seja ela em qualquer área. Então eu acho que isso é muito importante e necessário, na verdade. Você trabalha no campo, você faz isso o tempo todo? Eu trabalho no campo, exatamente. Eu trabalho no campo e depois de 7 anos de trabalho, eu iniciei o mestrado e agora tentando aplicar as novas tecnologias no meu trabalho, né? Então é um canal de comunicação, né, de informação à universidade
é desenvolvido vários projetos de trabalho com várias linhas, né? Tem um grupo de pesquisa grande e nós aplicamos essas tecnologias na fazenda. Sai da universidade e vai para a fazenda. Ah, bom, mas isso é o trabalho do professor. Parece que todos os pesquisadores que trabalham com ele vivem em fazenda, Exato, né? exato. E cada um com a sua linha de pesquisa. Alguns com IATF, outros com a parte nutricional. E eu com a parte de embrião, por exemplo. Você falou da tua consultoria. Tem algum, não quero saber onde estão teus clientes, não, mas onde que você mais atua? É aqui para o centro, para o sudeste, centro-oeste? Quem mais está usando essa tecnologia de embriões aí? Hoje praticamente o Brasil todo, né, mesmo? usa tecnologia, né? São assim, não são muitas fazendas, né? Mas tem trabalhos pelo Brasil todo. Então, na verdade, a gente fala que trabalha na região do Brasil, né? Onde aparece o serviço, a gente vai, né? Então, assim, o que acontece no estado de São Paulo é que cada vez mais reduz o número de animais, né? Okay. A pecuária está subindo, então está mais difícil trabalhar no estado de São Paulo hoje, mas existem as fazendas que trabalham e têm resultados muito bons. O que eu tenho ouvido falar, não sei se talvez você até atenda, o pessoal que é altamente tecnificado, que é o pessoal de grãos, soja, milho, etc., nessas grandes áreas aí, Mato Grosso, por aí, eles, evidentemente que não existe uma fazenda que é tudo plano para ele plantar grãos, sempre tem o que a gente chama de franja, né? Uhum. Só que é cada baita franja, né? Porque... E nessas franjas, esse pessoal, isso eu tenho ouvido aqui, esse pessoal que é altamente tecnificado está fazendo pecuária. Só que está fazendo uma pecuária de alta tecnologia. Você tem notado isso, não? Esse mercado da transferência de embrião é um pouco diferente, né? A gente não nota essa pecuária dessa maneira como você disse, mas algumas fazendas que eu já visitei ao norte, eles têm uma integração, né? A lavoura pecuária é muito forte e trabalham também com embriões. Na verdade, a função do embrião é a gente reduzir esse intervalo de geração, a gente imprimir características produtivas nos animais, né? E diminuir o tempo. Na verdade, a gente diminui o tempo desse intervalo de geração, que no bovino é 3 anos, né? Então, para isso serve a biotecnologia. Quem escolhe quem vai doar, quem não vai doar? A Boa receptora, por exemplo. O que é uma receptora? É o que eu chamo de pé duro, não? Teoricamente, né? Na verdade, a receptora ela pode ser qualquer animal, qualquer raça. Lógico que existem particularidades. Tá bem alimentar. Exatamente, exatamente. Existem particularidades entre as raças, né? Os cruzamentos, geralmente, ou pode ser usado o animal puro também como receptora, desde que tenha as condições básicas, né? Sanitárias, de manejo, nutricional, isso é o mais importante. Então, você pode pegar esse embrião e colocar nessa receptora de qualquer raça. Porque, eu estou fazendo papel de bobo mesmo, mas acho que a hora que você põe um embrião lá já fertilizado, aquilo lá serve apenas de uma barriga de aluguel. Exato. Não vai mudar as características genéticas. Nenhuma, nenhuma. O bezerro nasce com as características da mãe, né, que é a doadora, e do touro escolhido. Quer não dizer, muda a característica do bezerro. Se eu pegar o famoso F1 aqui, que falam tanto em pecuária de corte, você mistura um Nelore com um Angus, né? Okay. Você tem a F1, né? Se eu pegar esse F1 e misturar com uma outra raça, vai nascer o cruzamento de Angus com Nelore. Usando a barriga de aluguel. Exato. Se a doadora for, vamos dar um exemplo, a doadora for Nelore e o touro for Angus, e a gente fizer esse embrião e transferir numa vaca Nelore, por exemplo, vai nascer o bezerro meio sangue, certo? Se eu pegar o embrião de uma doadora Nelore e um touro Nelore e colocar numa F1, vai nascer um Nelore. É exatamente isso, né? A mãe, ela cria o bezerro, né? Então, por isso que também as receptoras é necessário que tenha habilidade materna. São algumas características, são algumas características desejadas. Tem um receituário. Sim, na verdade não é um receituário, né? São sugestões para melhorar a eficácia do trabalho.
Então, tem algumas raças mais precoces, por exemplo, então a gente pode usar esses animais como receptora antes do tempo, né? Então, assim, são estratégias que a gente pode fazer, dependendo da propriedade. Às vezes a propriedade não tem F1 Angus como receptora, mas tem um gado Nelore vamos falar, pior qualidade. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar um embrião de algum acasalamento superior e colocar nesses animais inferiores, né? Usar esses animais inferiores como receptora. E aí nós vamos ter futuramente os bezerros superiores. E a barriga de aluguel depois vai para o quê? Para o gancho? Ou ela pode ser reutilizada novamente, né? Ou vira bife? Ou vira bife. Né? Depois de desmamado o bezerro. Porque ela tem que desmamar o bezerro. Ela tem que desmamar o bezerro. Toda essa organização... Fala, perdão. Desculpa, mas Não, tem algumas diferenças entre corte e leite, né? Às vezes as propriedades leiteiras que produzem embrião, o bezerro já nasceu, toma o colostro e já tira e vai para o sistema de criação. Depende muito da fazenda também. Isso né? é para leite. Isso é para leite. Geralmente as de corte elas têm que ser desmamadas, né? A gente espera a desmama e depois da desmama também para fazer as avaliações, né? Tá, ok, vamos em intervalo de novo. Eu converso com o médico veterinário Bernardo Marcos Baie, mestre formado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Universidade de São Paulo, falando dessas tecnologias que é o que está deixando a pecuária brasileira avançar num ritmo mais rápido. Eu brinco sempre aqui que tem gente ainda que faz pecuária, que é uma UA, né, unidade animal, por hectare, mas eu já conversei com gente aqui que tem 10, 12, a produtividade 15. Muito maior. Mas vamos ao intervalo, já eu estou aqui para o último bloco do programa. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. O entrevistado é o Bernardo Marcosi Baie, médico veterinário, mestre pela Universidade de São Paulo, falando dessa coisa de reprodução. Eu vou fazer uma pequena falação aqui, mas bem rápido. Quando alguém resolve, pecuarista, melhorar o rebanho, quer dizer, ele quer mudar o rebanho, ele escolhe, eu quero a olho assim, aqui comprimento assado, blá, blá, blá. Enfim, ele escolhe as características. Sim. Isso, até pouco tempo, levava um ano é pouco, levava anos para fazer. Quando você fala que encurta geneticamente a transferência de embriões, é o quê? Você vê os resultados num tempo muito mais rápido. Exatamente. Além disso, só para concluir, de uma boa vaca doadora, né, uma boa vaca, você pode, em vez de fazer um filho por ano, você pode fazer 10, 12, é isso? Exatamente. Então explica para mim. Exatamente. São algumas... Hoje também nós temos uma ferramenta que é a genômica, né? Que os animais, quando nascem, eles já são identificados, né? Os animais superiores. Então, para reduzir esse intervalo de geração, nós já podemos trabalhar esse animal o mais cedo possível. Então, hoje nós estamos trabalhando com até bezerras, né, novilhas, tentando produzir embriões desses animais. Tá? Os resultados não são tão satisfatórios, mas a gente já consegue ter fruto desse trabalho, inclusive com animais aí já em outros países, com touros genômicos em centrais e encurtando muito esse período de tempo. Porque eu já ouvi falar de primir para quando pare a primeira vez, né? Isso. Tem gente que já tem vaca emprenhando com 12 meses, né? Isso. Na verdade, a gente trabalha hoje com esses animais mais jovens, né, que são animais pré-púberes, que a gente chama, e esses animais eles têm uma capacidade mais baixa de qualidade do ósseo que a gente aspira. Né? Então a gente tenta, de alguma maneira, melhorar essa qualidade para otimizar essa produção de embriões. Tá? Então, é um pouco mais complicado, mas nós conseguimos trabalhar com esses animais mais jovens e produzir bezerros já. Porque a pesquisa sempre avança, né? Não? Isso. Eu tenho uma curiosidade. A foto tua que está no WhatsApp, você está fazendo alguma coisa numa vaca. O que você está fazendo Isso, lá? aquele é o procedimento de aspiração folicular em uma búfala. Então, nós trabalhamos também com a espécie bubalina. Além do braço, tem que pôr um equipamento? Como Isso, é que é esse negócio? É complicado. Viu? É um equipamento de ultrassom, né? O nome chama aspiração folicular guiada por ultrassonografia. Então, nós utilizamos alguns equipamentos, como um ultrassom,
uma bomba de vácuo, que a gente chama, e uma guia acoplada a uma sonda do ultrassom. Então nós introduzimos a mão no reto da vaca e a guia pelo fundo do saco vaginal. Com a minha mão esquerda eu tenho acesso aos ovários e com a minha mão direita nós vamos aspirando os folículos no ovário das vacas. Então, guiado pelo ultrassom. Ah, você olha Olho na no tela. ultrassom, isso. Tá. Exatamente. Não, eu já estava achando que você era um tipo de um médium, Zé Arigó, assim. Não. Você punha a mão e falava, tá aqui. Não, assim. é tudo guiado pelo ultrassom. Ah, você fica olhando aqui. Fica olhando lá, exato. E qual é a parte mais, digamos, sensível da transferência de um embrião? Onde corre mais perigo? Na verdade, em todas as partes corre perigo, né? A gente tem que estar muito bem organizado, desde a limpeza do material. Porque contamina. Exatamente. Isso é um fator que a gente, às vezes, perde um trabalho por bobeira, né? Se não for organizado, não trabalhar com limpeza, a gente pode perder contaminação. São várias, existem muitas variáveis, né, que influenciam nessa produção dos embriões. Desde o sêmen, né, um sêmen de boa qualidade faz diferença, a qualidade dessa doadora. Então são vários fatores, né? Tem a parte do laboratório também. Então eu digo que todas as partes são sensíveis. Eu estou aqui para te atazanar a vida. Fica à vontade. Quando você pega 10 embriões, e você põe sêmen, né? Você vai... Ócitos. Okay. Você vai fertilizá-los. Exato. De 10, quantos ficam ok? Isso depende muito também de raça, de categoria do animal, depende de várias coisas. Vamos falar em média aqui. Uma vaca Nelore, ela produz em média 7 embriões, em média 25 ócitos, vamos falar assim, né? Então, a cada 10, dependendo do touro, chega a dar 30%, 40%, tem algumas produções às vezes de 50%, 60% e temos a produção de 10% também. Né? Mas em média, hoje, por exemplo, na raça Nelore, 30%, 35%, no holandês em torno de 20%, a cada 100 ossos que nós levamos ao laboratório, em torno de 20 embriões. Né? Angus... São bem-sucedidos. Isso, e a partir disso, né, nós temos embriões. Todos esses embriões ainda têm que ser transferidos nas receptoras. Ainda a gente tem essa taxa. De cada 100 embriões, nós temos uma média aí de 45% a 50% que chegam ao desenvolvimento final. Quase metade. Metade. De 150 vai dar certo. Isso. Porque quando você transfere para a barriga do aluguel, também tem risco ali, né? Ou não? Sim, o risco seria o aborto, né? A perda embrionária. Então, né? Esse seria o risco. Sim, isso também depende dos fatores de condição da fazenda ou de vacinação reprodutiva, de várias outras coisas. Cara, o menino é de Cravinhos, vai ficar famoso lá em Cravinhos. Pena que a eleição já está aí, senão você se candidatava para o próximo. Mas ele, às vezes, quando eu pergunto, está dando uma de mineiro aqui. Agora ele abriu o jogo, falou em números tudo direitinho. Qual é o próximo passo? Você teve IATF, agora tem o transferência de embrião. Tem alguma coisa além disso nesse mar de ferramenta reprodutiva para usar? Hoje, falando em bovinos, né, a transferência de embrião é que está no auge, vamos falar assim, né? Com as 3 biotecnologias que nós temos. Agora a gente está tentando desenvolver protocolos para melhorar a eficiência. Okay. Eu acho que o problema não seja na técnica em si, mas seja em fatores relacionados ao animal para melhorar a eficiência, né, da produção. Hoje, na Espanha, por exemplo, já tem os embriões genômicos já são sexados, né? Os embriões os embriões, eles... São sexados? Não. Não é isso? Os embriões, eles são... Nossa, me perdi de novo. Eu não sei, se eu soubesse eu te ajudava. Nosso tempo está acabando. Você lembrou, é isso? Os embriões, eles já são biopsiados okay. e feito a genômica desses embriões. Então, são transferidos nas receptoras somente os embriões que têm a característica que o produtor deseja, né? E isso eu acho que seria o próximo passo.
Agora é sintonia fina, É né? sintonia fina, exatamente. É melhorar o que a técnica Melhorar você já a conhece. técnica, Bernardo, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Muito obrigado, eu Seu que agradeço. sofrimento também acabou, o meu não, porque eu não sofri, mas você está um pouco nervoso. Muito obrigado, espero te ver. Isso aqui é treino, viu? É que nem andar de bicicleta. Próxima vez você vai estar mais solto, na outra mais solto. Depois vai estar que nem eu, rindo o tempo todo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, sucesso para você aí Obrigado. no seu trabalho. Eu sei que você vai viajar de novo, mas depois a gente marca uma outra conversa. Obrigado. Para esmiuçar esse negócio. Gente, é isso. O programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau.